Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma terapia em grupo. Hoje nós estamos no último final de semana de agosto e o mês de agosto foi dedicado à comemoração dos povos originários e os dois últimos terapia em grupos eu falei sobre povos originários. Então hoje, os dois últimos incluindo hoje, desculpa, os dois últimos do mês de agosto. Então hoje a gente vai falar mais uma vez de povos originários e aí eu elenquei um videozinho, uma animação que foi lançada em 2016 chamado Caminho de Gigantes. No início do mês, no dia 9, que é o dia de comemoração dos povos originários, eu estive no Sesc, aqui de Jundiaí, acompanhando uma palestra da doutora, psicóloga, mas também dos povos originários, Geni Nunes. Depois, no finzinho, eu vou ler um trechinho de uma fala que ela coloca de maneira bastante peculiar, que vai fechar o nosso terapia em grupo de hoje. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, tá? Eu queria trazer alguma coisa sobre o que ela falou, né? Porque a palestra dela foi riquíssima, mas o tema dela acabou navegando mais por questão de relacionamento dos povos, né? Entre os afetos dos povos originários. E aí ela tem eu resolvi pensar um recorte dessa fala dela junto com essa ilustração, que nas minhas pesquisas eu acabei trombando com essa ilustração e eu achei ela sensacional. É uma ilustração pequenininha, menos de 12 minutos, depois eu coloco aqui no corpo dessa publicação. Recomendo que vocês assistam. É uma animação curta, como eu acabei de mencionar, mas ela não é falada. E isso é absolutamente irrelevante pela proposta da animação, porque tem toda uma narrativa de imagens, de decorrer da história, que é realmente desnecessário uma fala e, obviamente, acaba atingindo todas as pessoas, seja de qual for o seu idioma. Então eu recomendo que vocês assistam porque ela é uma gracinha, embora eu vá contar o que é que acontece nessa ilustração para a gente fazer uma análise do ponto de vista da psicologia junguiana, que é a proposta aqui da terapia em grupo. Então é isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Rosângela, psicoterapeuta na linha junguiana, e me proponho com recorrência, né, na medida do possível semanalmente, a esse quadro chamado Terapia em Grupos aqui no Viva Vidas Vivas. Muito bem. Ainda sobre a terapia em grupo, a proposta, além de ser semanal, de ter sempre um fio condutor para a gente fazer uma ampliação do ponto de vista da psicologia junguiana e trazendo as questões sobre aquela narrativa, sobre aquele conto, aquela mitologia, aquele filme, o que for que a gente traga para a noite, para fazer aproximação e analogia com as nossas próprias demandas de vida. E a ideia também é que, na medida do possível, se for necessário, vocês quiserem trocar, ampliar alguma temática que de alguma maneira mexa com vocês, coloca aí nos comentários ou me acesse por os meus canais para a gente poder ver o que a gente pode fazer para ajudar a ampliar essa questão que você tiver aí sem nenhuma dificuldade. Fique muito à vontade. Muito bem, vamos lá para nossa narrativa, para o nosso fio condutor. Mais uma vez eu recomendo que vocês vejam a ilustração, né, que é um filminho curtinho, mas basicamente é a história de uma menina chamada Okira, a menina de 6 anos, uma criança dos povos originários, que ela tá lá, a gente acaba entendendo toda a dinâmica da estrutura daquele núcleo, daquele povo originário, a partir da perspectiva dela e o que acontece com ela e, em consequência, aos personagens no entorno. A gente vê logo no início os membros daquela tribo, daquela comunidade originária, de povos originários, recolhendo materiais, né, de uma grande árvore que está deitada no meio da floresta. Então eles estão recolhendo, as crianças pegando os galhos, os adultos pegando a casca, provavelmente para fazer alguma coisa, né, imagina caiaque, né, ou algo do tipo. E as outras coisas que precisam, que podem ser aproveitadas ali daquela árvore para aquela comunidade.
Como nós sabemos, os povos originários, a premissa é que eles retiram da natureza apenas e exclusivamente o que eles vão utilizar de maneira sustentável. Então essa é uma das propostas, essa é uma das ideologias, essa é uma das verdades que acontece, obviamente, ali nos povos originários, da questão deles utilizarem da natureza o que é o suficiente para manter aquela comunidade. E aí ele corta para a tribo, né? Depois que eles ali estão retirando aqueles pedaços daquela grande árvore. Caminho dos gigantes, no primeiro momento as pessoas podem ter um pouco de dificuldade de entender o que são os gigantes, né? Que caminhos são esses. Mas na medida que vocês vão avançando na percepção dessa animação, fica evidente que o gigante, no primeiro momento, são os mais velhos, né? Especialmente um ancião significativo e importante dentro dessa comunidade. Parece que ele é que é um gigante, mas obviamente é da perspectiva de uma garota de 6 anos, que tudo é imenso, né, para uma criança, tudo é muito maior do que a gente tem a perspectiva depois que a gente cresce, que vira adulto. Haja visto os desenhinhos de casinha que nós fazíamos quando éramos mais novos, que proporcionalmente não batia, né? Sempre a proporção da porta com relação às janelas e a parede não era proporcional, obviamente, mas pela perspectiva de quem está mais, né, vendo numa perspectiva no horizonte para cima. E nesse filme, no primeiro momento, parece que os gigantes são os adultos daquele agrupamento, daquele povo originário, mas é obviamente pela perspectiva dessa garota de 6 anos. Na medida que a ilustração, né, que a animação vai avançando, fica claro e evidente que os gigantes, que dá o nome aqui ao caminho dos gigantes para essa animação, são as árvores da floresta, né, que são árvores imensas. Então começa a animação fazendo a apresentação desse gigante deitado na floresta. E aí eles voltam lá para a tribo, e as crianças, especialmente porque a história é em cima da garota de 6 anos, então vai ficar ali a partir da perspectiva do universo que ela está identificando e percebendo ali no entorno. E aí parece as crianças com aqueles galhos que elas arrancaram das árvores, produzindo flautas. Então todas as crianças da tribo estão envolvidas ali naquela labuta, naquela construção, naquela manifestação de expressão criativa, né? E no primeiro momento aparece uma outra garotinha, uma outra criança, pegando a flautinha dela e indo até o ancião, que está ali ávido, observando todas produzindo. E aí leva para ele pega a flautinha da garotinha e começa a tocar, mas o som sai de maneira totalmente estridente, sem nenhuma harmonia. A flauta efetivamente não funciona. E aí ela balança a cabeça para ela e entrega para ela, e a garota volta, né, derrotada, para onde ela estava. E aqui é a nossa personagem principal, que é a Okiara, fica observando. Aliás, todos observam na hora que ele pega a flauta para tocar e não sai o som que se espera, né, de uma flauta, de um instrumento musical. Nisso tem lá mais uma interação com a natureza. A garotinha ela percebe uma formiguinha mordendo a mão dela, ela espanta e ela faz um barulhinho ali. O ancião que está lá observando percebe que acontece alguma coisa com aquela garotinha, ele se aproxima dela e a sombra daquele gigante, a partir da perspectiva dessa garota de 6 anos, vê aquele ancião do lado dela fazendo sombra sobre ela. E aí ela levanta, pega a flauta dela e entrega na mão desse ancião. O ancião pega a flauta, leva até a boca e começa a tentar extrair algum som daquele instrumento que está recém-produzido. E para surpresa de absolutamente todos na tribo, sai um som lindamente doce e harmonioso daquele instrumento, daquele galho que está ali furado, mostra eles construindo. E à medida que ele vai tocando, a expressão dele muda. E ele continua tocando um pouco mais, a tribo toda para observar ele. A menininha lá, olhando para ele.
E à medida que ele continua tocando aquele instrumento, aquele galho com furinhos, né, ajustado e laboreado para ele fazer o instrumento de flauta, aquela flauta efetivamente ela tem um elemento mágico na animação e ela se transforma nas mãos daquele ancião e ele continua ali reproduzindo aquele som. E a menina fica aterrorizada. No primeiro momento, a gente que não entende o filme, que não entende muito sobre essa questão, né, inicial, que é a abordagem da animação, a gente não entende direito que ela está nervosa, que ela está assustada. Afinal de contas, ela, a princípio, deveria estar feliz, porque, né, ela tinha conseguido produzir a flauta, mas ela, naquele susto de a flauta ter funcionado, para surpresa nossa, os espectadores que estão vendo essa animação, a mãe já ao longe, porque a tribo parou, a mãe da garota levanta, se aproxima, porque fica evidente que algo significativo está acontecendo. E aí quando ela chega próximo da garota, a garota olha para a mãe, olha para ele e tal, ela cata o instrumento do ancião e foge para a floresta. Primeiro momento a gente não entende nada do que está acontecendo, né? Porque não tem fala, não tem explicação, a gente tem que acompanhar mesmo a animação até o final para entender o que é que significa aquilo. E aí a garotinha fica lá e na floresta, a noite cai, mostra só uma noite, eu não sei se ela fica mais de uma noite, mas a noite cai, ela dorme ali dentro daquela floresta. E pela manhã, ela acorda com um barulho cadenciado de batidas em uma madeira. Ela se esgueia pela floresta, pelos arbustos e vai identificar de onde é que está vindo aquele som. Ainda escondida, ela observa um grupo de homens da tribo batendo no tronco de uma árvore já prestes a cair. Eles estão ali no movimento rítmico para poder fazer o corte, a derrubada daquela árvore. E aí, no dado momento, a árvore também tomba na floresta e aquele gigante, mais um outro, né, outro gigante está deitado na floresta. E ela observando tudo. E aí acontece a cena mais emocionante para mim nessa animação, porque este ancião não estava lá no corte efetivo da árvore, né? Eram os mais jovens, os adultos que estavam lá, mas não os anciões, os mais jovens. E na hora que a árvore cai, esse ancião sai do lado, assim, próximo aonde a árvore caiu, a garotinha está observando tudo, ele chega na altura da copa da árvore caída no chão. E aí ele se aproxima com imensa, com uma atitude de zelo e de cuidado, né? Eu escrevi aqui para poder ter uma narrativa mínima sobre esse conto. Parece que ele vai ali sustentar, dar a mão para um moribundo, porque na animação a copa da árvore é como se ela estivesse respirando, né? Terminando os últimos momentos de vida daquela árvore gigante, né? E na hora que tá ali respirando, como se fosse eu escrevi até como se fosse um grande coração ou um grande pulmão, porque a gente entende que a floresta é o pulmão, né, do mundo. Então, um grande coração, um grande pulmão, fazendo inflando e baixando, inflando e baixando. E o ancião chega bem próxima a essa copa e sustenta a mão como se estivesse mesmo acalmando aquele ser moribundo que está prestes a fazer a passagem para o plano espiritual. E aí fica uns 2, 3 respirações profundas naquela copa e aí, de fato, o espírito da árvore parece que sai, sabe? Então vai para o plano espiritual efetivamente. E enquanto o ancião está ali cuidando da passagem da árvore, do espírito da árvore, todos os outros membros da tribo que estavam ali naquela função de derrubar essa árvore, que é para a utilização da tribo, né? Existe uma razão, por mais
difícil da nossa perspectiva, às vezes, de vida e morte, né, que isso imprime, todos aqueles membros estão respeitosamente esperando que a árvore efetiva, que o espírito da árvore efetivamente saia daquele corpo físico. É muito poético, é muito bonito. Eu recomendo que vocês vejam. E aí, a partir de então, quando o espírito deixa aquele corpo que está no chão nesse momento, eles começam, assim como no início da animação, fazer todas as retiradas dos galhos, as partes que a tribo vai utilizar para a própria tribo, para a comunidade. É tudo muito coletivo ali naquela animação, e que a gente tem notícias dos povos originários, né? E aí a garotinha, observando tudo o que está acontecendo, ela percebe o que significa aquela movimentação, aquele acontecimento, né, em relação à tribo, em relação ao ancião, em relação à árvore. Aí ela pega a flauta dela e volta para a tribo. Voltando para a tribo, a primeira pessoa que aparece assim na animação é a mãe, que vem encontrar ela, acolhe ela com grande afeto, com grande carinho, catá-la no colo e leva ela até o ancião. Toda a tribo para ver esse caminho, essa movimentação. E aí, quando ela chega de frente para o ancião, ela pega a flauta e entrega para o ancião. O ancião pega essa flauta e eles vão, não só ele e a garotinha, mas toda a tribo. Eles vão para uma área maior, né, e eles formam uma grande roda. A garotinha está ali naquela roda, o ancião está no centro dessa roda, e aí ele pega a flauta, leva a boca e começa a tocar. É um som delicioso. No site oficial dessa animação dizem que trouxeram um especialista do Peru para poder colocar sons de flauta incas, né? Então é um som peculiar e característico dessa etnia, dos povos originários, não necessariamente brasileiros, mas dos povos originários das Américas. E aí ele começa a tocar, e aí começa a bater uma das pernas no chão. E aí aquele som vai crescendo, todos os membros que estão no entorno começam a bater cadenciadamente, sincronicamente, aquele ancião, a perna, né, o pé no chão. Ele tocando, a perna batendo, ele tocando, a perna batendo, a garotinha observando tudo, até que acontece uma magia no auge daquela música, e o ancião se transforma numa grande árvore frondosa ali no meio daquela roda. E o conto acaba aí. É muito impactante, né? Porque daí no finzinho, lá na última cena, mostra lá a flauta rompida no meio, no alto da copa dessa árvore que foi transformada do ancião em árvore. Então vamos lá, né, gente, para as observações, para as ampliações do ponto de vista da psicologia junguiana. Fiz aqui algumas anotações, é tudo muito místico, muito sagrado, muito bonito, né? Muito poético. Basicamente, essa história dá conta justamente desse ciclo de vida, né? Da vida, morte e vida. No primeiro momento, eles trazem toda essa dinâmica aqui dos arquétipos, né? Dos termos técnicos da psicologia junguiana são os arquétipos, que é uma ideia, né, do que possa vir a ser, por exemplo, uma das coisas que a gente gosta de falar. A gente normalmente usa cadeira, academicamente. Esse exemplo é um dos exemplos mais batidos, mas a gente pode usar justamente essa imagem da árvore. Então, imagina uma árvore. Quando eu falo para você, imagina uma árvore, se você não está vendo, se eu não estou te mostrando uma árvore efetivamente, não tem uma árvore aqui do meu lado para você imaginar a árvore com base no que está aqui do lado, você vai imaginar uma árvore. Diferente da minha árvore, diferente das outras pessoas que estão eventualmente assistindo essa nossa gravação, as árvores não são iguais, mas a ideia de árvore é que tem a ver com essa ideia de arquétipo. Então imagina essa dinâmica dos arquétipos universais, que são infinitos, né? Então eles vão se transformando. E aí esse gigante, né, um dos arquétipos universais são os gigantes transformados em árvores, que tem essa simbologia
tudo na psicologia junguiana, a gente consegue ampliar as informações do ponto de vista do simbólico. E a partir desse simbólico a gente pode explorar e ampliar o que é simbólico do ponto de vista do observador, da pessoa que está aqui me ouvindo, da pessoa que está aqui te falando, porque o simbólico ele pode ganhar vários tons, várias camadas para poder expressar essa significância. Então, uma dos pontos que se traz com essa ideologia de gigante, que são as árvores, é sabedoria ancestral, conexão com a natureza, porque tudo dos povos originários tem essa conexão implícita, o ciclo da vida, morte e vida, né, porque é muito interessante que começa com a apresentação de uma morte. A gente quase imperceptivelmente, se a gente não presta, né, se a gente não está com olhos de observar efetivamente o que é que essa ilustração quer nos contar, a ilustração, né, a animação, ela começa com uma morte, com uma árvore, um gigante morto no chão. E lá no meio tem, a gente vê esse processo da derrubada dessa árvore, desse gigante, e da morte dessa árvore, e no final do conto tem a renovação do ancião em uma nova árvore que em algum momento vai virar matéria-prima para aquele povo, né, para aquelas comunidades, né, que serão as próximas gerações, provavelmente. A jornada de Okiara, que representa o destino de vida, porque uma das coisas que no primeiro momento me chocou, eu acho que a palavra, ou me impressionou, me deixou realmente curiosa para entender por que é que essa garota não ficou feliz, né? Acho que até na hora que eu estava contando eu falei, como é que ela consegue fazer uma flauta que funciona, que era tudo que todo mundo parecia estar esperando, e ela não fica feliz, ela cata a flauta e foge, né, com o objeto que ela acabou com a criação, né, que ela acabou de produzir. E no primeiro momento eu não entendi, não, mas na verdade ela estava tentando evitar o ciclo natural da vida. E ela tem talvez ela tenha apego mesmo, né, àquele ancião. Não sei efetivamente se tinha uma ligação mais próxima com ela, aquele ancião, mas pelo que a gente tem notícias dos povos originários, eu acho muito bonito ver eles falando sobre todas as etnias como parente, né? A parente, o parente, né? E às vezes eles nunca encontraram com ele, né, nessa vida, mas são parentes aqui do sul do Brasil. Eles chamam de parente lá o pessoal do Peru, por exemplo, né? Eles não têm essa distância, esse distanciamento que nós, né, povos né, tidos como civilizados, né, imprimimos. Parente é sua conda de sangue, né? E assim mesmo, né, veja lá como é que a gente vai se relacionar com essa nomenclatura, com esse dizer de parentes. Eles falam com muita proximidade e intimidade, essa dinâmica que eles fazem, né? Então, independente dela ser efetivamente, porque ele era um ancião, independente dela ser efetivamente neta daquele ancião, para eles não tem muito isso, sabe? Essa relação de árvore genealógica para ter esse vínculo de parentesco, mesmo que não seja o pai, né, da mãe ou do pai dela, é o avô dela, é o avô deles, né? Eu acho muito interessante. E aí ela foge, ela fica totalmente perturbada, porque ela não queria que ele morresse. Ela não queria perder o contato com aquela manifestação ali, né? Porque ele vai continuar vivendo. Da perspectiva da natureza, tudo se transforma efetivamente. Ele continua ali, ele se transforma numa árvore, né?
mas ela não vai se relacionar mais com aquela expressão do indivíduo ali, que é o ancião da tribo, e ela não queria perder aquilo. Na animação, inclusive, ela já está aflita antes mesmo dela de ficar sabido que a flauta dela funciona. Quando ela vê a garotinha, uma outra garotinha, levar a flauta para o ancião para ver se funciona, ela para e fica na expectativa se vai funcionar ou não. E parece que paira um certo alívio quando não funciona, apesar da derrota da outra garotinha. Enfim, ela tenta evitar o destino. Para eles o destino, né, não é uma coisa fatalística, né, não é um problema. Para eles é uma consequência absolutamente natural de ciclo de vida, de começo, meio e fim, de vida, morte e vida, de renovação, né, de transformação. E aí ela, no primeiro momento, ela tem 6 anos, ela ainda não tem maturidade para entender isso da maneira que a tribo, né, trabalha isso. Né? Ela ainda não tem, ela tenta fazer o adiamento e tentar evitar de alguma maneira. Mas ela é absolutamente transformada e ressignificada dessa perspectiva quando ela vê a morte da árvore e a relação que aquele mesmo ancião tem com a passagem do espírito da árvore para o plano espiritual, efetivamente. E aí ela entende que não é necessariamente negativo. Para o nosso pensamento, né, é mais difícil, talvez. Mas não é para eles, é natural. Inclusive, a Geni, que eu comentei com vocês logo no início, que eu fui assistir uma palestra dela, ela fala uma coisa entre tantas, mas pensando especificamente isso, que dá para poder fazer a amarração aqui desse conto, ela fala uma coisa muito interessante na palestra dela. Estava lá num contexto, então estou fazendo um recorte, que eles, os povos originários, né, eles não têm essa separação de vida física e vida espiritual. E aí ela, de uma maneira muito interessante que ela apresenta, ela fala que não sei quem lá, que é normal falar que alguém, né, foi desta para melhor. Que é um termo, né, uma fala popular que nós falamos falávamos, eu acho, talvez, né, quando alguém morria, né, que foi desta para uma melhor. E aí ela e a perspectiva dos povos originários não conseguem entender essa questão de foi dessas para uma melhor, porque parece, para nós, parece que a vida física, a de agora, é mais ou menos o ruim. Ela usa esses termos mesmo, na hora que ela estava ali conversando com a gente. E que só vai ser legal quando mudar de patamar, quando vai para o plano espiritual. Do ponto de vista dos povos originários, eles não têm essa identificação, essa referência da maneira como nós enxergamos essa questão de passar desta para uma melhor. Para eles, a vida física e a vida espiritual é absolutamente natural. Para eles, ela até menciona que eles também não entendem, não tem uma relação, né, os povos originários não tem uma relação mística, diferenciada do que nós chamamos de sobrenatural. Para eles não tem sobrenatural, porque não tem nada além da natureza, nada é além da natureza, né? Tudo é natural para eles. Então eles não têm essa relação de sobrenatural. E que ela citou até o nome de alguém que eu não consegui entender, mas não importa. Ela fala que enquanto nós estamos aqui, para eles, né, do ponto de vista da psicologia dos povos originários, eu estou trazendo essa perspectiva porque faz todo sentido. Por que a gente também não pode considerar esse ponto de vista? E aí ela fala que para eles, né, a vida física é uma travessia. E aí a gente já ouviu esse termo de outras filosofias, de outros termos da espiritualidade, de outras linhas religiosas, né, questão de travessia, passagem, né, é temporário. Mas aí ela dá mais um corte sobre essa questão, porque para eles, para os povos originários, embora seja uma travessia, também não tem nada de especial.
é só uma travessia mesmo. Né? Viver o corpo físico é só uma travessia mesmo. E aí ela tem uma orientação que eles entendem, que eu acho muito significativa e interessante, que pode e deve ser usado para aumentar a nossa imunidade emocional. Eu achei isso tão peculiar, né? Achei um conselho tão interessante para a gente refletir, ver se não temos realmente como implementarmos isso nas nossas vidas, viver a vida aqui e agora, não expectando a morte. Supondo que a morte, que o pós-morte, se é que para alguns nem existe, mas supondo que o pós-morte seja algo melhor do que temos aqui. E aí a gente perde a oportunidade de viver, né, como eu sempre gosto de dizer, né, de viver a nossa vida aqui, nossas vidas vivas, viva vidas vivas. Né? Acho que a gente precisa fazer esse esforço, esse movimento, esse contexto para a gente poder... se é que tem uma melhora no pós-morte, na plano espiritual, eu acho que tanto melhor se a gente construir uma vida física mais elaborada, né, mais satisfatória. Porque se aqui for melhor, e supondo que o pós-morte, né, e o céu, né, os céus, é um lugar ainda melhor, tanto melhor se a gente conseguir chegar lá mais elaborado, né, mais feliz, mais pleno, passando pelas várias etapas, e aí sim a gente ter exponencial, o que supostamente a gente teve, né, o que efetivamente a gente teve aqui no plano físico, a gente pode ter exponencialmente no plano espiritual. Então fica aqui o conselho, a recomendação, baseado na fala da Geni. Voltando lá para os arquétipos, porque tem bastante coisa interessante. A flauta vamos lá. E aí, além dela fazer essa movimentação de tentar evitar o destino do ciclo da vida, morte e vida, tem uma observação bem interessante que é a jornada, né, da Ukiara. Ela faz uma jornada de sair da tribo, ir para a floresta, né, ir para o mundo do inconsciente, ali nos povos originários, né, se haver com novos conteúdos que ela ainda não havia conhecido, que ela ainda não havia entendido, ter efetivamente a condição e a movimentação necessária para ampliar as próprias disposições e ressignificar as próprias dinâmicas e disposições dos novos passos que ela pode dar. Ela podia não dar, mas ela pode dar, né? Está ali, ela consegue enxergar, ela consegue ter um vislumbre, ela consegue ter efetivamente uma capacidade mais lapidada para escolher efetivamente que caminho ela vai seguir, ou não. Né? Porque essa escolha pode ser de não querer caminhar, pode ser de evitar aquele determinado ponto que imaginava que seria bacana para você. E aí ela consegue ter uma ampliação dessas percepções, que tem muito a ver também essa jornada da Ukiara, que é uma característica, né? A gente pode olhar para essa jornada como processo de individuação, tantas vezes já falado aqui em outros contos. Mas também reflete sobre a constante busca da humanidade por sentido e significado. De modo geral, na psicologia junguiana especialmente, a gente entende isso em vários aspectos, em vários momentos da nossa jornada, nas nossas trajetórias de vida, mas parece que com uma certa recorrência, essa questão de entender qual é o significado das nossas existências, né? Qual é o sentido das nossas existências, acaba batendo a nossa porta em algum momento das nossas existências, e normalmente é lá na nossa maturidade, né? 40, 45 anos, um pouco antes, está antecipando para algumas pessoas, está postergando para outras, mas na Jungiana a gente chama isso inclusive de metanoia. Mas é só mais um estado de reflexão e de observação. O que é que eu fiz com a minha vida até agora? E o que é que eu vou fazer daqui para frente? É o dito, a busca de significado e sentido do que é que a gente está fazendo aqui efetivamente. E aí ela faz essa movimentação, que é aquela jornada que ela faz lá para a floresta. E aí a observação que ela tem lá dos seus pares, né? Que está ali todo num contexto interessante com a árvore.
Por que é escolhido essa simbologia para poder fazer essa migração, né? essa metamorfose mítica do ancião em árvore através de uma flauta? Primeiro que a música, né, pulsão criativa, essa questão de você manifestar o que você não sabe, muitas vezes traduzir na racionalidade, né, é muito impressionante como as manifestações artísticas, sem necessariamente você ser um Picasso, né, um Dalí, né, uma Tarsila, na verdade, qualquer tipo de manifestação que a gente se proponha, que a gente se disponha a ter algum tipo de interação criativa, a gente vai conseguir identificar informações e conteúdos realmente relevantes e significantes para a gente prestar atenção, para fazer ajustes nas nossas próprias jornadas. E a flauta vem justamente fazer essa vinculação com o espiritual e o telúrico. Né? Então ela acaba abrindo as portas, né, para essa dinâmica da pulsão mítica que acontece ali dentro desse contexto, dessa história dos povos originários. Ela também representa a habilidade que a Okiara tem de se conectar com o plano espiritual, com a natureza, com todo o contexto que está envolvido ali, que na animação fica claro e evidente que a primeira garota ainda não tem. Não se trata que ela é pior ou melhor que a Okiara, se trata apenas e exclusivamente que o tempo daquela garota ainda não chegou. Ainda precisa fazer alguns ajustes, algumas elaborações para ela efetivamente conseguir fazer a reprodução de uma flauta que consiga manifestar a pulsão criativa de conexão com o mais inconsciente, com o mais profundo do ser dela, no caso, do nosso ser, se a gente for falar de nós, né? Para a gente efetivamente conseguir fazer essa conexão com o que não é racionalizado, né? Que é o inconsciente. Transformação e morte. Bom, eu já falei sobre a questão da queda da árvore logo no início, da derrubada da árvore no meio, e depois da transformação da morte, efetivamente da morte do ancião em transformação a uma nova árvore para a floresta e, obviamente, para toda aquela comunidade dos povos originários ali presentes nesse conto. Que mais, gente? Eu fiz uma colinha aqui, fiz tudo um estudo, ficou tão bonito meu rascunho hoje que eu gostei bastante. Já falei sobre o caminho da individuação, as disposições para enfrentar o desconhecido com respeito e coragem. Isso está intimamente mostrado e representado naquela reverência que eu falo, que o ancião chega e fica ali sustentando, acolhendo e esperando respeitosamente o desprendimento do espírito da árvore, daquele corpo morto agora ali, né? Acho muito bonito e muito interessante. Já falei da hesitação, que isso também, para Okiara, a gente falou do que significa, que ela não queria se desapegar ali do ancião e do que ele representava para ela e para a comunidade, mas a gente pode trazer para nós, não é? Quantas vezes a gente tem dificuldade de fazer mudanças, eu não vou nem falar das significativas, qualquer mudança, gente, fazer mudanças às vezes é tão difícil, porque simplesmente a gente tem medo de fazer mudanças, porque normalmente tem a ver com o desconhecido, né? Com o temor da não aceitação, com o temor da não adaptação no novo contexto que está ali nesse movimento, com o apego, muitas vezes, de algo que nem é tão bom assim, mas afinal de contas nós já estamos tão acostumados, tão domesticados ali naquele cenário, que muitas vezes, por mais paradoxal, por mais irritante que seja, nós temos às vezes dificuldades de abrir mão de algumas questões que já estão mortas, que já estão vencidas, que já não tem mais sentido, não tem mais significado, e a gente está ali apegado a fazer essas movimentações, muito representada nessa hesitação da Okiara ali naquela movimentação iminente que estava prestes a acontecer. Eu não vou explicar,
mas aqui trouxe uma possibilidade também da gente falar da Okiara como uma representação da ânima. Eu já falei bastante, bem interessantemente eu falei sobre a questão da ânima e do ânimos lá no conto dos Sete Corvos. Então dá uma olhada lá, porque tem uma explicação interessante, porque se fez necessário ali dentro daquele contexto daquele conto. Acho que o mês passado, tem alguns 3 ou 4 vídeos atrás aí da terapia em grupo. Mas, resumidamente, a ânima é a porção feminina no masculino e o ânimos é a porção masculina no feminino, em todo mundo. E aí as disposições que eles representam, que nos incentivam, que nos capacitam para nos relacionarmos dentro do contexto onde a gente está inserido. No conto aqui, nessa animação da Okiara, né, do Caminho dos Gigantes, a Okiara ela pode ser entendida como uma manifestação de ânima desse ancião e vice-versa, né? Quando tem essa movimentação, essa troca, essa disposição para de fato acontecer as mudanças e as transformações necessárias ali naquele contexto. Já falamos sobre o medo do desconhecido, que às vezes a gente tenta evitar um ciclo que é inevitável, que é inegociável. A conciliação do presente com a inevitabilidade do ciclo de morte e vida, que é isso que a gente já acabou de falar, das resistências às mudanças. E acho que eu falei tudo sobre esse conto. Ele é curtinho, mas ele é bem interessante. E aí, gente, bom, eu acabei chegando nessa animação da Okiara, porque acabou virando a animação da Okiara, mas na verdade o nome é Caminho de Gigantes. Por conta dessa palestra que eu assisti da Geni em celebração, em divulgação, né, sobre a questão dos povos originários, que é nesse mês de agosto. E aí eu nem sabia que eu tenho uma agenda maravilhosa, que é uma mandala lunar, e é uma agenda maravilhosa mesmo, e tem vários trechinhos. E eu fazendo uma movimentação aqui, até para olhar se tinha alguma coisa, porque tem muita questão da ancestralidade, né, dos povos originários de diversas culturas, que tem trechinhos aqui, tem falas aqui bem interessantes, e eu acabei achando uma da Geni Nunes, que é o nome dela, o sobrenome. Tem mais, tá? Depois eu vi lá, mas aqui tá assinado só assim. E aí eu achei muito gracinha, porque eu acho que casa também com essa conversa que nós tivemos, inclusive com a fala o recorte da fala, porque ela falou muito mais, o recorte da fala que ela trouxe lá para nós. Vou falar para vocês aqui o que ela escreve. Do aprendizado emocional das estações. Toda vez que a tristeza sobre a impermanência vem me assolar, eu tento pensar se, em meu lugar, fosse uma planta. Imagino, será que a pitangueira pensa? Melhor nem ter essas folhas se vou perdê-las no outono. De que adianta esse meu verde todo se depois vou ficar seca? Por algum motivo, acredito que ela não pensa isso. Porque as plantas que não mudam, que não se transformam, são artificiais, são as mortas. O que seria do mundo se só valesse a pena as coisas infinitas? Nem sei que seria. Agradeço por estar viva, portanto, em movimento. E aí ela acaba assim, eu achei tão interessante, porque tem tudo a ver com essa animação do Conto de Gigantes. Essa palestra da Geni, ela me impactou de maneira muito interessante pelas coisas que ela trouxe lá, que eu achei bacana, os pontos de vista, a partir do ponto de vista dos povos originários. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção na palestra da Geni é a paciência com que ela expunha tudo. Ela era noite, eu estava cansada, imagino que várias pessoas que estavam lá no auditório do Sesc também estavam cansados. E ela falando, abaixaram a luz assim para deixar só ela iluminada lá no palco, sabe? Ela até brincou, gente, vocês não vão dormir. E aí ela falou por uns 40 minutos, depois abriu para a pergunta, mas ela falava de uma maneira tão pausada, com uma voz de música de ninar,
que eu pensei, eu vou dormir. E não, era impossível dormir com a fala da Geni. Apesar de ser pausada, cadenciada e num timbre que poderia sugerir efetivamente que causaria sono, o conteúdo daquela fala era tão interessante que que se fez necessário os corpos que estavam ali presentes ficarem em vigília para poder captar, na medida do possível, tudo que ela estava trazendo ali. Muito, muito, muito interessante. E aí, para arrematar, isso é o que mais me surpreendeu, porque eu faço uma série de trabalhos, eu acho que eu faço meditação, faço um monte de coisa, mas eu tenho hoje um hábito, um mau hábito, acho até, da nossa civilização, da questão da pressa, da ansiedade e tudo mais, que ela também menciona lá algumas coisas, mas eu adquiri um hábito questionável de tudo. Eu não tenho muita paciência, eu falo rápido, né? Acho que vocês percebem aqui na conversa até consigo falar um pouco mais devagar, mas em alguns momentos eu falo realmente muito rápido, eu tenho essa movimentação rápida. E eu escuto hoje muitas coisas em aceleração, então eu aumento lá a velocidade para poder ouvir o que é que está sendo falado, porque às vezes a lentidão me dispersa, né? Só porque me dispersa. E aí lá não aconteceu isso, que seria absolutamente natural se eu tivesse dispersado ali na fala da Geni. Mas o que também me surpreendeu, além da palestra, além do conteúdo, mas da maneira como ela se expressou ali no auditório, é quando ela abriu para as perguntas. Fizeram lá umas 6 perguntas mais ou menos, e ela sentadinha, bonitinha, lá em cima do palco, com a cadernetinha, um assistente lá do SESC com o microfone, indo, né, entregando o microfone para as pessoas fazerem as perguntas. Ela ouvia as perguntas, anotando, né? Então as pessoas estavam falando, agradecendo, colocando alguma reflexão e arrematando com a pergunta. E ela fazia uma anotação, aparentemente, parecia que ela realmente estava fazendo uma anotação completa do que a pessoa havia falado ali naquele momento. E aí ela não se abala pela urgência, né, que parece que todo mundo vive hoje, da plateia. A pessoa entregava o microfone, o auxiliar voltava para sua cadeira e aí ela ainda ficava no hiato, às vezes de 1 minuto e meio, 2, terminando de fazer a anotação do que a pessoa havia falado e do que a pessoa havia perguntado. E aí, a partir do momento que ela terminava, a plateia em silêncio, aguardando pacientemente o que é que ela faria na sequência. E isso tudo era muito instigante, apesar de separado. Era impressionante. E aí, na hora que ela terminava de escrever, ela pegava o microfone, ligava o microfone, sem nenhuma afobação, e falava a respeito daquela intervenção que alguém na plateia havia se manifestado de maneira deliciosa também, do ponto de vista, obviamente, dela e dos povos originários, muito interessante, com uma fala muito, muito rica, muito interessante mesmo, bem bacana. E ela fez isso por umas 5, 6 vezes. E isso me chamou a atenção, além de tudo, do conteúdo que ela produzia, mas dessa atitude, que é uma excelente referência, sabe? Para a gente começar a prestar atenção da questão dos tempos, porque normalmente a gente ficaria ansioso de já responder as perguntas que alguém havia feito para não sustentar o silêncio, não nós, mas do outro. Às vezes é tão difícil a gente sustentar o silêncio do outro, não é verdade? A gente já quer completar a frase, a gente já quer completar a ideia, a gente já quer oferecer alguma movimentação ali, porque as pessoas não conseguem ficar consigo próprias ou com o outro em silêncio, porque a imaginação, a angústia cresce de uma maneira que cria um conflito ali dentro daquele organismo que está ali instaurado. Então fica aqui,
né? Fechando aqui com essa reflexão da Geni e com a atitude que ela personificou lá nessa palestra, eu achei muito interessante e eu arremato aqui para vocês também. Bom, semana que vem vai ser outro mês, eu ainda nem sei quais são os temas que a gente vai falar, eu realmente ainda não pesquisei, mas assim vai acabar surgindo um tema novo e a gente pode explorar também. Meus amores, nem peço mais, né? Deixo aí só as coisinhas chamando para vocês curtirem e tal, né? Se inscreverem no canal. Mas mais do que isso, eu gosto de reforçar aqui no final, para quem chegou até aqui, para compartilharem, né? Se de alguma maneira essa conversa que a gente teve aqui te tocou, você achou que foi interessante ou que pode ser interessante para alguém que você conhece, para alguém que você tenha contato, encaminha para essa pessoa, compartilha. Vamos aumentar esse alcance do Terapia em Grupo para que as pessoas, de fato, colham informações para fazerem as próprias elaborações nas suas vidas. Super beijo, gente. Até semana que vem.